que os dias estão próximos. E quem tem ouvidos, ouça. O Senhor vem buscar uma igreja limpa, pura, viva. E que não sejamos nós, Senhor, que venha te negar, mas que sejamos nós, Senhor, que continuará firmes, convictos, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Deixa eu me arrumar. Boa noite, queridos. Graça e paz. Eu vou dar boa noite de novo, porque eu achei vocês muito xoxinhos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Aí. Como vocês estão, povo? Estão bem? Felizes? Radiantes? Quem é aqui que está convicto que se Jesus viesse agora, subiria? Aleluia. Sabe que essa é a certeza que nós devemos ter todos os dias, todos os momentos, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Amém? Eu vou começar logo indicando aqui os livros, para não correr o risco de esquecer. O primeiro é 12 maneiras de ser uma bênção na sua igreja. O pastor já falou aqui, e alguns outros líderes indicaram. Esse livro aqui, o pastor Paulo, ele indicou para a liderança, para nós estarmos lendo. E, em seguida, para a gente estar passando, indicando para os nossos liderados, né? Então, aqui você vai entender como é que você pode ser as 12 bênçãos para a sua igreja. Talvez você se olhe e diga bem assim, mas eu já sou uma bênção, sabe, queridos? Mas sempre tem mais para a gente aprender. Então, essa é uma indicação. Só tem esse, tá? Só tem esse, minha gente. Quem é? De quem é? Já era. Vocês dormem demais. E o outro, esse aqui não tem. Não tem. Mas, quando a Tati for pedir, vocês peçam. Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Talvez você pode dizer, meu Deus, mas esse livro é tão grande, eu vou passar o ano todo lendo. Mas leiam. Esse livro aqui, ele vai ensinar você acerca de oração. Vai lhe mostrar os combustíveis diários que nós precisamos ter para ter uma vida em chamas. Nos dias bons e também nos dias ruins. Amém? Então, 10 maneiras simples para viver incendiado por Deus. Essa é a indicação. Quando vê com a Tati, quando é que ela vai pedir novos livros. E peça. E seja abençoada. Amém? Ai, Jesus. Então, o tema que o Senhor colocou no meu coração foi mantendo a chama acesa. Talvez você pense que vai ser uma ministração de correr, de gritar. Amém. Quem quiser receber no Espírito vai fazer tudo isso e o Senhor direcionar. Mas eu acredito que não. Amém? Porque tem muito fogo estranho dentro das igrejas. Tem muita gente que está pegando bigu na unção do outro, no fogo do outro. E está tão apagadinho. Sabia que é responsabilidade nossa manter esse fogo aceso? Manter essa chama acesa? Glória a Deus por a igreja, por a palavra. Mas sabe que de nada disso adianta se eu não fizer por onde manter a minha chama acesa, a chama pelo Senhor.
Talvez você diga bem assim, mas eu não tenho essa chama. Deixa eu te dizer, você tem. A partir do momento que você veio, você fez a confissão para o Senhor, a chama foi ativada dentro de você. Mas talvez você não esteja sentindo, porque você tem negligenciado muitas coisas. Como, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, a nossa leitura da palavra, o nosso congregar, as nossas expectativas para com o Senhor. E principalmente a expectativa do grande dia que Ele voltar. Infelizmente, muitos cristãos temem a volta de Cristo. Isso não era para existir. Muitos cristãos têm medo da morte. Isso não era para existir. Se, porventura, você tem medo dessas coisas, eu te aconselho a você ler mais a Bíblia, ter mais intimidade com o seu pai, que você vai entender que aqui é só uma breve passagem. Que o melhor é com o papai, sabe? Eu não sei se você se imagina, mas eu imagino eu com meu pé 33, lá nas ruínas de ouro, ó. Minha gente, não tem como você querer se prender nisso aqui, não. Você tem a certeza de para onde você vai, para um lugar infinitamente melhor. Amém? E se a gente parar para pensar e trazer à memória, esses últimos tempos, esses últimos dias, a gente está sendo muito chacoalhado acerca disso, acerca de se manter vivo, acerca de um despertar. E se a gente está sendo chacoalhados por isso, é porque tem muita gente dormindo. Murili, te amo. Sabia que você vinha, querido. Então, se o Senhor, Ele tem levantado pessoas para falar aqui, eu acredito que não só eu, mas alguns de vocês conversam com outras pessoas, e a mesma inclinação que elas têm, vocês acabam conversando e acabam nessa mesma tecla, que tem que haver um despertar, que tem que haver uma faxina dentro de casa. Porque quantos sabem que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo? E sabe, se o Senhor não estivesse falando isso constantemente, é porque estava tudo ok, estava tudo arrumado. Mas se Ele está falando, é porque Ele nos ama ao ponto de estar nos chacoalhando para a gente despertar e para a gente realmente arrumar a casa. Porque, como eu falei, a gente não sabe o dia que Ele vem, nem a hora. Mas Ele vem dando sinais para a gente arrumar a casa e para a gente se manter vivo. Arrumados, lindos. Porque não vem buscar uma igreja destruída, não. E como eu sempre digo às meninas, né, no grupo das mulheres, arrumem a cabecinha, aprumem. Porque senão a coroa vai cair. E sabe, quem sabe o pai que tem, querido, não anda de qualquer jeito, não. Ah, Denise, mas tu não sabe o que é que eu estou passando. Seu pai sabe? Então, pronto. Se seu pai sabe, querido, não tem porquê outras pessoas ficarem sabendo. Não tem porquê. Muitas das vezes a gente fica, eu vou contar isso para fulano, para cicrano. E aí, aquela pessoa pode lhe ajudar. Mas também, talvez, aquela pessoa vai começar a olhar para você com cara de pena. Sabe? E quem aqui é filho, querido, sabe que esse sentimento de pena não foi feito para nós, não. Porque nós nascemos para reinar em vida. Entendeu? Eita, Jesus. E aí o Senhor está nos trazendo a memória, trazendo palavras para a gente despertar, para a gente arrumar a casa. Quantas e quantas pessoas aqui nos já recebeu palavras específicas acerca de coisas específicas e a postura permanece a mesma, sabendo que tem que mudar a postura. É porque muitas das vezes a gente recebe a palavra e a gente guarda. Não é errado.
você receber palavras e guardar. Mas tem palavras que nós recebemos que é para nós nos mantermos posicionados, como de fato já é. Porque isso é fé. Amém? E aí, quando a gente recebe, a gente toma posse, recebe, fica com a postura de que já é, tem um comportamento diferente. Porque já se vê como de fato é. Amém? E eu vim aqui para dizer para vocês que chegou o tempo da gente despertar. Tem muita gente dormindo, tem muito propósito, tem muitos chamados dentro de uma gaveta que o Senhor está contando esses últimos dias. Para quê, Denise? Para fazer o ID dele. Sabia que tem tantas e tantas pessoas que estão aí esperando por mim e por você, e a gente está fazendo o quê? Manezando. Porque acha que vem para a igreja na segunda, na oração, na quinta, no culto, no domingo. Está ótimo. Sabendo que a gente tem uma boca, a gente tem a palavra dentro, e para onde a gente vai, a gente pode e deve pregar. Pregar, querido, não é só dizer bem assim, abra bem tua Bíblia. Não, querido, você vai pregar com sua vida, com sua postura, com sua conduta. Muitas vezes, o nosso posicionamento, a nossa forma de ser, vale mais do que você querer fazer com que aquela pessoa leia a Bíblia. Muitas vezes a pessoa está lendo em você a Bíblia. Porque nós somos uma Bíblia, nós somos a palavra de Deus que anda. Amém? E a gente tem que dar prioridade ao que é prioridade. Nós estamos ocupados demais com o trabalho, com as redes sociais, com tantas outras coisas, acumulando entulho dentro de casa. A gente tem acumulado entulho dentro de casa e a chama está, apagando. Aí você diz bem assim, mas eu estou tão frio, eu não sinto mais vontade de ir à igreja. Começa com os neneninhos, mimimi. Mas você não se olha e não vê quanta sujeira que você tem trazido, você tem deixado acumulada dentro de você. Aí você coloca a culpa em quem? No irmão, nos pastores, nos líderes. Até mesmo, se duvidar, coloca até a culpa na criança, que está bem ali no departamento infantil, mas você não reconhece que a culpa é sua. Eita, Jesus. E sabe, na palavra de Deus, Ele nos dá instruções preciosas, queridos, para manter essa chama acesa. Eu vou ficar quietinha, porque à medida que eu fico... Abra bem tua Bíblia em Efésios 17, 18. Eu vou ler na versão NVT, tá? Efésios 5, 17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguei com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Talvez você, que chegou aqui um dia assim como eu, que viu corre-corre, que viu mover, se perguntou, para que isso? Só foi comigo que chegou e perguntou, para que isso? Para que esse povo correr? Para que esse povo gritar? Para que esse povo dançar? Querido, só sabe o valor da liberdade quem um dia foi preso. Talvez vocês não me conheceram, a antiga Denise. E quem me conheceu, glória a Deus, queridos. Mas quem conheceu, queridos, para a glória de Deus, vê a transformação.
E sabe por que eu sou tão intensa? Eu costumo dizer sempre isso. Sabe por que eu sou tão intensa para as coisas do Senhor? Porque quando eu era escrava de Satanás, eu também era. E por que agora que eu sou livre, eu vou ficar? Quando eu falei aqui na última ministração, se veja, você não tem correntes lhe aprisionando. Mas muitos de nós não temos experiências sobrenaturais com o Senhor, porque a nossa mente ainda está aprisionada com as coisas. Mas deixa eu te dizer, sabe como é que você vai se desprender? Conhecendo. Porque a palavra diz bem aqui, bem claro. Não se embriagueis com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Quando os ministros chamam aqui, quem quer ser batizado no Espírito Santo, se você ainda não é, querido, venha. E venha com o coração, aberto. Quando o ministro disser bem assim, abra sua boca e fale que já está aí dentro, é porque está. Você precisa crer e agir. E ter a ação. E quando você for cheio do Espírito Santo, você vai começar a ver as manifestações. E aí você vai ver a chama queimando. E deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você tem uma experiência, você quer ter outra. Maior e melhor, porque com as coisas do Senhor é dessa forma. Amém? Como nós iremos permanecer com a chama acesa? Como eu falei, existem alguns combustíveis nesse livro que eu indiquei para vocês, Mantendo uma Vida em Chamas. Ele tem vários, mas eu selecionei 3. Um está e os outros foi o Senhor que me deu. E o primeiro deles é praticando a palavra e fazendo dela o nosso alimento diário. Porque não existe, querido, um cristão que se diz ser evangélico e que não tem um tempo para ler a palavra, para conhecer. Você só vai ter a postura de filho a partir do momento que você conhece o caráter de seu pai. Você só vai ter acesso às coisas de seu pai quando você conhecer o que você tem acesso. Porque quando a gente chega numa casa desconhecida, que a luz está toda apagada, você não sabe onde é que tem nada. Por quê? Porque você não conhece. Mas quando eu chego, se eu chegar lá na casa da Tati e tiver tudo escuro, eu não vou saber onde é que tem nada. Por quê? Porque eu não tenho. Não é que eu não tenho acesso. Está entendendo, né? Eu não conheço. Eu não sei onde é que vai estar o talher, um prato. Mas, se eu chegar na minha casa com as luzes todas apagadas, eu sei onde é que tem cada coisa. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu tenho acesso. Eu sei onde está. E da mesma forma, é você quando você conhece a palavra. Quando você faz dela seu manual. Porque lá em Salmos 119, no versículo 105, diz... Eu vou acelerar, porque senão meu tempo não vai dar. Oh, Deus. (119). Bota aqui, minha gente, vai sendo rapidinho, porque daqui. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, querido, se você conhece a palavra, você sabe, você tem a lâmpada. Ela vai clarear, ela vai lhe dar um direcionamento, ela vai lhe dar um norte para onde você vai, o que você precisa, o que você tem. E muitos cristãos, eles estão, como eu falei, com a mente ainda presa, com o que pode, o que não pode, porque não conhece. A partir do momento que você conhecer, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é só o conhecer, é o praticar. Porque não adianta você conhecer e você não praticar.
Não adianta eu conhecer, porque tem muitos que dizem assim, eu já li a Bíblia todo dia, não sei quantas vezes. Sim, mas tu pratica? Por que eu praticar? Se nós não conhecermos a palavra, se nós não tiver o hábito de ler, nós iremos nos tornar um crente frio. A chama, ela não vai permanecer acesa. Porque você não está usando o combustível que seu pai lhe deu disponível. E haverá tempos, querido, como já tem em alguns países, que infelizmente eles não têm o acesso, que eles não podem. E nós temos, eu acredito que muitos aqui, não só eu, tem várias e várias Bíblias em casa, várias versões, e nem lê. Abre a Bíblia no dia de culto. E muitos até nem abrem, porque passa aqui. Aí quando vem os dias maus, aí corre para papai, sabendo que papai já deu a instrução de como é que a gente enfrenta, como é que a gente vai passar. É porque a gente às vezes é muito acomodado, sabe? A gente quer, é igual aqueles meninos, quando quer um doce que não pode, fica chorando, quando quer as coisas no tempo. Sendo que seu pai, querido, ele já te deu o acesso para você conquistar tantas e tantas coisas. E se nós ainda não estamos conquistando, querido, é porque muitas das vezes a gente ainda não entende o que é nosso por direito. Tem muito crente ainda no raso, só molhando os pés porque não entendeu a profundidade. Tem muito crente frio porque não entende que tem que abanar, que tem que se juntar com os outros crentes, que tem que ter uma vida de oração, um ajuntamento, andar em unidade. Amém? Virgem? Mantendo uma vida de oração, Jeremias 33. O outro combustível. Jeremias 33, 3. Perguntem-me e lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que vocês não sabem a respeito do que está por vir. Se fizermos nossa parte na oração, queridos, se nós tivermos uma vida de oração, não apenas uma vida só na segunda-feira, aqui às 19h30, o Senhor vai nos mostrar tantas coisas, Ele vai nos confiar tantas coisas. Sabe por quê, querido? Porque a gente só entrega as coisas a quem a gente confia. Seu pai não vai entregar coisas grandes e coisas extraordinárias se você não tem intimidade com Ele. Se você só procura Ele nos dias maus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui a várias pessoas que têm uma vida de oração firme, que não negocia aquele tempo com o Senhor, eu tenho certeza que elas vão testemunhar grandes coisas que o Senhor já mostrou a elas, já confiou a elas. E as coisas, quando acontecem, para muitos é novidades, mas para elas, ela já tinha visto. Por quê? Porque papai já tinha entregado. Por quê? Porque isso se chama o quê? Confiança. Aí talvez você diga, mas eu não tenho essas experiências. Tem não, benção. Que você não mantém. Você não está usando o combustível que seu pai lhe deu. Você só quer pegar bico nas experiências do colega, do irmão. Ao invés de você ter suas próprias experiências. A igreja está muito cheia de crente que só diz bem assim, eita, Camila teve tal visão. Domingo, menino, domingo passado foi um mover, foi assim, assim, assim. Foi algo assim sobrenatural. Quem pegou pelo Espírito viveu, provou, mergulhou. Agora quem estava só pegou a experiência das outras pessoas que mergulharam.
Eu sempre, desde quando eu cheguei aqui, minha gente, eu sempre fui do fogo. Eu amo estar no meio do reteté. Porque faz parte de minha essência. Correr. Às vezes você diz, mas é para se aparecer. Não, querida, é mantendo a chama acesa e a chama queimando. Fazer uma coisa para a tua chama queimar, para tu ter uma experiência com o Senhor. Não precisa o louvor estar aqui cantando, adorando, não. Eles estão fazendo a parte deles. Mas em contrapartida, você também precisa fazer a sua. Você vem tão vazio de casa, tão furado, e quando não se enche, vem colocar a culpa no louvor, no ministro, sendo que a responsabilidade é sua. Porque a chama é você que carrega. Amém, queridos? Só contamos coisas grandes e extraordinárias para quem confiamos. Se você tem uma vida de oração, o seu Pai confia e lhe mostra as coisas grandes. A única preocupação do diabo é impedir que os cristãos venham a orar. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Talvez você pense bem assim, é uma segunda-feira, tão cansada, eu vou lá para a oração, eu vou fazer o quê? Pois fique em casa, pensa. E quando eu vier, eu recebo tudo. Não, se tem uma pessoa que não tem cerimônia para receber da parte de papai, sou eu. Recebo. Então, não pense que é o cansaço, alguma coisa. Não, é porque Satanás ele nunca vai querer que você tenha uma vida de oração. Porque se você não tem uma vida de oração, você não vai ter acesso às coisas extraordinárias e grandes. Esse é um dos combustíveis. Lá em Atos 9... do 10 ao 18. Eu vou lendo para ir adiantando, viu? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele estará orando nesse momento. Mostra-lhe uma visão, um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar de coisas horríveis que esse homem vem fazendo com o teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer no meu nome. Ananias foi e se encontrou com Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos seus olhos de Saulo, por sua visão foi restaurada. Então ele levantou e foi se batizado. O que aconteceu aqui? Ananias era um homem achegado ao Senhor. Por que foi que Ananias recebeu essa visão? Porque ele tinha o quê? Intimidade, ele tinha acesso. O Senhor não vai entregar coisas grandes a pessoas que não têm uma vida de intimidade com Ele. Você não vai conhecer a voz de seu Pai se você não tem intimidade com Ele. É da mesma forma quando você está passando por a rua, alguém chama, alguém fala, você não sabe quem é. Por quê? Porque você não conhece. Infelizmente, hoje na igreja tem muitos cristãos que não sabem como é a voz de seu Pai.
Ananias recebeu, o Senhor fala bem aqui que ele chamou Ananias pelo nome. E automaticamente, rapidamente, ele disse, sim, Senhor. Isso é o quê? Porque conhecia o Pai, conhecia a voz. E sabe por que foi que Ananias fez o que fez? Porque ele sabia quem tinha enviado. E muitas vezes o Senhor tem nos mostrado coisas, tem nos confiado coisas, e nós não estamos indo porque nós estamos sendo negligentes. Porque fica na dúvida, será que é a do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, se Ananias não tivesse ido, o Senhor tinha levantado outra pessoa para ir. Porque o Senhor não vai deixar de executar o que Ele tem para fazer, porque você não quer. Ele sempre vai levantar outras pessoas. E da forma que ele fez com Ananias, que ele mostrou coisas grandes, porque Saulo passou a ser Paulo, porque Ananias foi o corajoso para ir fazer o que Deus tinha mostrado para ele. E quantas pessoas estão por aí perdidas, esperando por uns Ananias, que somos eu e você. E a gente tem negligenciado. A gente tem sido aqueles crentes obesos, que só quer nós. Chegou o tempo de tu abrir tua boca e de tu ir, querido. Os dias estão próximos e deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas que vão ser alcançadas só por mim e por você. Amém? E como a gente leu lá em Jeremias 33, o Senhor mostrou a Ananias coisas extraordinárias, porque ele tinha intimidade. Se Ananias não tivesse intimidade com o Senhor, ele não tinha provado tudo isso que fez com Saulo. E se passou a ser chamado por Paulo. Por quê? Porque precisava de um homem valente, de uma pessoa valente para fazer, para executar o que Deus queria que fizesse. Amém? O outro combustível é o congregar. Em Hebreus 10, 25. E não deixamos nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A Bíblia deixa claro, querido, que o congregar é algo importantíssimo para a vida de um cristão. Certa vez, o pastor Galeno, ele estava ministrando aqui e ele falou acerca disso, que nós somos uma brasa. Eu sou uma brasa, vocês são brasas. Quando nós se juntamos, o fogo pega. Agora, se eu sou uma brasa, você é uma brasa, eu vou ficar sendo brasa lá em minha casa. Você vai sendo brasa lá em sua casa. Qual é a proporção que tem? Ela vai se apagar. E por que muitas vezes em dia de culto, que é dia para você vir, para você se encher, você fica em casa, deitado, alimentando a carne? Existem coisas, querido, que são liberadas apenas na unção coletiva. Não estou dizendo que o Senhor ele não se move, o Senhor não entrega, não há manifestação quando está só você e Ele no seu quarto. Não. Mas existem coisas específicas que o Senhor dá ao derramar na unção coletiva. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando tiver tendo aqui um mover coletivo, se tu tem o desejo, se junta à carruagem e mergulha. Mas mergulha mesmo. Não fica só molhando os pés, não, porque não tem mais tempo de estar molhando o pé, não. Frieza espiritual resolve com sua busca. Frieza espiritual se resolve com sua busca e envolvimento com pessoas incendiadas pelo Espírito Santo. Se você está frio, se você está capenga, se você está se arrastando, olha para o irmão que está do teu lado. Ele está vivo, ele está incendiado, ele está com a chama acesa. Se junta a ele.
Mas sabe qual é o problema de muitos? É porque quando muitos estão frios, estão capenga, estão se arrastando, ao invés de se juntar com quem vai dar a força para correr mais uma milha, se junta com quem também está apagado. Aí como é que vai? Pegar fogo? Pega não, vai apagar. Nós temos que se esforçar em viver uma vida de unidade. Quando andamos sozinhos, não estamos praticando a vontade de Deus, mas sim a nossa própria. Não venha me dizer, olha, querido, uma das coisas que Satanás tem empregado na mente de pessoas é o isolamento. Nós passamos por uma pandemia, não tem coisa pior. Aí tem o ajuntamento do povo santo, e você não quer se ajuntar, você quer ficar só. Se livra disso, que isso aí não vem de Deus, não. A unção coletiva e o ajuntar com os nossos irmãos é um dos combustíveis para manter a chama acesa. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19. 5,9. Não apaguem o espírito. É só isso. Se o apóstolo Paulo, bem aqui, nos alertou que a gente não apague o fogo do espírito, é porque isso pode acontecer. E por que muitos estão aí perdidos? Porque veio tendo os sinais que estava abafando, e ao invés de se juntar com outra brasa, aconteceu o quê? Não se ajuntou. Se ajuntou com quem também estava frio. Se ajuntou com quem estava vendo o defeito do irmão. Se ajuntou com quem estava criticando o outro. Deixa eu te dizer uma coisa, quando isso começar a acontecer, se você está numa rodinha, se você está tendo uma amizade, que aquela pessoa só está vendo os defeitos do outro irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se afasta. Porque isso não vem do Senhor. Se afasta, mas também você não vai se intrigar daquela pessoa, não. Não, você vai orar pelaquela pessoa. Porque nosso papel é orar, interceder por a vida de outros. Porque nós não fomos chamados para ser cristão individualista. Não. A palavra apagar nesse versículo, ele vem do grego. Paulo coloca bem em tua versão do grego, que tu sabe ler no grego. A palavra apagar, no grego. Tessalonicenses 5,9. Ou tu, Tato, que tu também sabe ler no grego. Os mestres. É 5,19. Foi mesmo, eu botei foi 9 aqui. Obrigado, Manu. Menino, o que seria de minha vida sem o Manu? Como? Isso aí, ó. Esbenum. No grego, a palavra apagar significa esbenum. Eita. Que significa extinguir, sufocar, suprir, encharcar, desligar, reprimir ou apagar. Ele é usado com frequência no contexto de apagar o fogo, encharcando-o com água. Em alguns lugares significa evaporar e secar. Se ignorarmos a voz do Espírito Santo por tempo e frequência suficiente, no final ficaremos espiritualmente endurecidos e não seremos mais capazes de ouvi-lo. Nós não iremos mais reconhecer. Por quê? Porque nós estamos apagando o fogo do Espírito. E aí, quando o Senhor falar, nosso coração, nós vamos estar tão endurecidos que a gente não vai entender, a gente não vai saber que é o Senhor. Já pensou se Ananias não conhecesse a voz do Senhor? Ele tinha ido atrás de Saulo, que matava os cristãos? Tinha não. Infelizmente, hoje, em nosso meio, a voz do Senhor, ela tem sido
evaporada. Ela está se evaporando, secando. Porque alguns não escutam mais a sua voz. E aí quando quando as coisas começam, aí diz, Senhor, Senhor, cadê você? E o Senhor está lá. Estou aqui. Mas a gente não conhece, por quê? Porque o coração está endurecido. As memórias do antigo fogo em sua vida não mantêm o calor vivo. Cultive o hábito dos combustíveis para ajudar não apenas a se permanecer forte, mas também a terminar forte. Não é apenas o permanecer. Teve uma ministração aqui de Moninha que ela falou sobre a questão do ciclismo. Queridos, nós temos que começar bem, continuar bem e terminar melhor ainda. Nós precisamos começar cheios, permanecer cheios e terminar cheios. E temos combustíveis para isso. Está em nossa mão. E se está apagando, se está abafando, não é da vontade do Senhor para a nossa vida. Não permite que um balde de água fria seja lançado no teu coração. Não apague o espírito. Em vez disso, faça tudo o que puder para lançar mais combustível e fogo no teu coração. Sabia que muitos cristãos têm morrido porque estão deixando criar raiz e amargura no coração? Somos responsáveis a escolher, adicionar o combustível e ativar as brasas para manter a chama acesa e o fogo do Espírito Santo se manter vivo dentro de nós. Resumindo, querido, a responsabilidade é nossa, é minha e sua. Não tem como você abrir sua boca e dizer bem assim, eu estou frio por causa do irmão, por causa de cicrano, por causa disso, por causa daquilo. Não culpe ninguém, porque a responsabilidade é sua. Não seja criança mimada, de querer tirar da sua responsabilidade e colocar a responsabilidade nos outros, coisa que é para você, que é para mim e você fazer. É muito fácil eu chegar e dizer bem assim, Edna, mulher, a culpa foi tua que tu não me avisou? Não foi. Não, a culpa foi minha. O Senhor falou comigo. O Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado com você, Igreja Marcolândia. Mantenha o fogo aceso. A chama acesa. Ele está chacoalhando e vocês não estão percebendo. Ele tem chamado a igreja para mergulhar no profundo e vocês estão se contentando apenas molhar os pés. Porque está com medo da água fria. Sabe por que a água está fria? Porque o fogo está apagado aí. Não venha culpar Deus, não venha culpar seu irmão por irresponsabilidade sua, não. Olha, Deus já recebe culpa demais, de muita coisa. Sendo que a única coisa que Ele fez foi dar o seu Filho. Para que eu e você fôssemos livres. Aí você faz coisa errada, vem as consequências e você quer culpar Deus? Cresça. Deixe de ser criança mimada. Conheça o Pai que você tem. Se posicione. Quando você receber uma palavra, viva de acordo com o que você recebeu. Deixe de querer resolver as coisas de seu jeito.
Deixe de querer dar o jeitinho brasileiro para o Senhor. Vamos se levantar. Vocês vão ter um momento. Amém? Você vai tirar um tempinho. Você vai se conectar com seu Pai. Você vai usar o combustível de adoração, de entrega. E você vai se permitir a mergulhar. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.